Tinha. Maravilha. Então, boa noite a todos que estão na sala conosco aí para mais um encontro do Vim User Group. Mais um encontro virtual, né? E aí depois a gente vai dar os spoilers dos próximos eventos. Mas a ideia aqui hoje é a gente mudar um pouquinho a dinâmica. Nós sempre tivemos uma sessão por Vim User Group. Mas hoje a gente tem o apoio da Scalit, que está patrocinando nosso evento. Então, essa sessão ela é uma sessão mista. A gente vai ter uma primeira parte que a Ana está aqui. A Ana ela trabalha na HP, depois vai fazer toda a introdução aí, tanto dela quanto do time da Scalit que está conosco, para falar um pouquinho das funcionalidades do Scalit, como que faz sentido, né, utilizar o Scalit como repositório do Vim, que é o foco aqui também do Ricardo, que aí sim vai fazer uma demo para a gente de Vim Recovery Orchestrator e mostrar todo o potencial da ferramenta que ele está preparando aí há algumas semanas esse laboratório e veio com a desculpa que hoje de manhã deu um probleminha. Então a gente não sabe até onde que isso é verdade, vamos acompanhar no restante da sessão. Que beleza, hein? Mas a ideia é isso, pessoal. Então, como representantes aqui do Vim User Group, tá eu e a Beth, tá? Nós somos líderes dessa comunidade, mas a Beth vai falar um pouquinho mais das outras comunidades que fazem parte da Vim. E aí vocês vão entender que não é só o Vim User Group. Beth, tá contigo. Boa noite, pessoal. Novamente, obrigado pela presença. Hoje a gente vai aqui falar sobre temas muito interessantes. E sobre a comunidade, a gente tem aí um hub de vários recursos, né? E a Vim também tem aí programas de reconhecimento, né? Vanguard e Legend, onde a gente pode aí contribuir através de posts nas redes sociais, em blogs, também fazer aí ajudar no suporte em dúvidas que tenham em fóruns, né? Dentro da comunidade e também fora da comunidade, né? Então esses programas reconhecem, né? Todo o trabalho que a gente faz para a comunidade, compartilhando conhecimento, né? E nós temos aí a comunidade, onde tem vários recursos, né? Existem treinamentos gratuitos, existem grupos de discussão sobre temas diversos de produtos da Vim, né? E no QR Code você pode acessar aí essa comunidade, fazer o seu registro, que é coisa assim rapidinho, né? E também pode levar suas experiências, levar suas dúvidas, né? A gente está lá também, tem a nossa comunidade do User Group Brasil e estamos aí para poder apoiar tanto em relação aos produtos, né? E também aos programas que podem aí contribuir, né? Que vocês podem contribuir, podem se aplicar a esses programas para então fazer parte aí tanto dessa comunidade que é o Vanguard quanto Legends, né? Quem tiver interesse é só chamar a gente que a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Bom evento para todos. Isso aí, a Beth comentou dos treinamentos gratuitos ali, o Pulli até se assustou, falando, meu Deus do céu, porque quem não sabe, o Pulli é instrutor autorizado, né? Não faz treinamento gratuito para ele, não faz muito sentido. Mas um complementa o outro, né, Pulli? Obrigado pela participação. Exatamente. Todo aprendizado, toda forma de informação. Exatamente. Lembrando pessoal, que para certificações é necessário fazer o treinamento oficial, né? Isso aí. Só lembrando, quem tiver dúvidas durante a apresentação, os microfones eles estão abertos, tá? Então, pode abrir o microfone, pode abrir a sua câmera, pode interagir. Isso é um webinar mais interativo, né? Então, não é aquela apresentação onde a gente tem que só ficar assistindo. Inclusive, a Ana e o Ricardo, eles adoram que vocês questionem eles. Então, fiquem à vontade para interagir sempre que possível. Se não for haver nenhuma interação, a gente pede sim que mutem os microfones, né? Para não atrapalhar na dinâmica aí da apresentação como um todo, do webinar como um todo, tá bom? Penúltimo recadinho paroquial antes da gente começar. Nós já temos data do primeiro encontro do Vim User Group presencial, tá? É um encontro que vai acontecer em Curitiba, no dia 28 de novembro. Então, se vocês estiverem passando, se forem de Curitiba, estiverem passando por aqui nessa data, fiquem à vontade,
Está aqui o QR Code para se inscrever. Esse encontro ele vai acontecer em conjunto com o VMware User Group. Então, para quem não sabe, é uma outra comunidade que existe. Então, vai ser um encontro bem legal. A gente espera receber um público bem interessante. E de volta para falar de assuntos técnicos. Tá? Então, vai ter o pessoal da VMware by Broadcom, vai ter o pessoal da Stack, Objective. A gente vai ter aí várias empresas que vão estar participando desse evento de volta, apenas presencial, tá? Esse evento ele não vai ser online, ele não vai ser transmitido e nem gravado. Então fica a dica para quem quiser participar. E, antes da gente iniciar, agradecer ao time da Scalit, que está aqui, está patrocinando o nosso encontro, nosso evento. A gente vai ter no final os sorteios de 3 aí, a gente não fala brindes, né? Porque são 3 prêmios. Então, a gente pede que vocês permaneçam até o final, tá bom? Que só a gente vai pegar depois e fazer a lista de quem tiver conectado. Quando tiver no final da apresentação do Ricardo, a gente vai pegar os nomes de quem está online e depois vai fazer o sorteio. Então, são 3 prêmios bem legais, fone da JBL, um Fire Stick e um smartwatch para quem estiver acompanhando a gente até o final. Beleza? Ana, tá contigo. A Cândida também que está nos ouvindo, se quiser participar, fique à vontade, tá? A apresentação agora está todas com vocês. Um bom evento a todos. Eu não estava conseguindo me desmutar aqui. Pessoal, obrigada mais uma vez por essa oportunidade. É a primeira vez que eu participo dessa sessão, então vai ser muito interessante. Deixa eu só confirmar se vocês já veem a minha tela. Eu acredito que não. Deixa eu ver se vai conseguir agora. Só me avisem, por favor. Ainda não apareceu, não. Não, para mim aparece como carregado. Deixa eu tentar de novo. Aparece aqui. Talvez eu tenha feito alguma bobagem. Não aparece, não. Não, ainda não. Tentando de novo. Agora sim. Agora sim. Sim? Ok, apareceu. Ótimo. Bom, pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Eu sou a Ana Lanes, eu sou a Storage Architect da HPE, mas também tenho um chapéu como Scalit Advocate, para trabalhar junto com o time da Scalit para apresentar soluções de Object Storage para os seus projetos. E a ideia hoje é a gente conversar sobre algumas das soluções da Scalit que se integram muito bem com a Vim, e uma delas é a solução Artesca. Então fiquem à vontade aí se tiverem dúvidas ao longo da apresentação, colocar aí no chat que também a gente... E a Cândida Valois é a Scalit Field CTO, ela é baseada nos Estados Unidos e vai acompanhar e vai fazer uma demonstração ao final junto com a gente para mostrar como essas ferramentas se integram com as ferramentas da Vim. Mas antes eu queria pontuar um cenário bem interessante hoje, que é a proteção contra ataques de ransomware. A gente vê que isso só tem a tendência de aumentar nos próximos anos. Esses números aqui são os números de custos de resgate dos dados que os clientes tenham perdido por conta desses tipos de ataques. E com a utilização de soluções com inteligência artificial, essa tendência tende a aumentar ainda mais por conta desses novos tipos de ataques. E a Scalit fez um estudo com com 94% de todo o time de TI, de todos os líderes de TI, 94% deles já utilizam alguma tecnologia com imutabilidade, porque é o foco das empresas, é o foco das soluções. Só que, ao mesmo tempo, em 2023, teve esse dado interessante, que teve um aumento de 100% no pagamento de resgate desses ataques de ransomware. Então, a gente fala, alguma coisa não está certa. Porque se o foco dos fornecedores e também dos líderes de TI é habilitar a imutabilidade, só que, ao mesmo tempo, você está pagando por esses resgates, parece não fazer muito sentido, né? E por que isso acontece? Porque imutabilidade é, sim, essencial, tanto para a Scalit como para a HPE, só que não te torna inquebrável. Você precisa ter outras capacidades, além da imutabilidade, para ter um ambiente com resiliência fim a fim.
ou, melhor dizendo, uma cyber-resiliência fim a fim. Então, a imutabilidade é uma parte importante disso, mas a ideia é você ter todo o caminho do dado sendo resiliente. E isso, tanto a Scalit como a HPE, nós estamos já trabalhando com vários clientes aqui no Brasil, na América Latina, na América do Norte, para trabalhar junto e entregar essas soluções. Aqui no Brasil, a gente já tem alguns clientes com essas soluções implementadas, e aí varia o tipo. Tem clientes de enterprise, commercial, instituições financeiras e até algumas do setor público já estão estudando as soluções Scalit para trazer essa resiliência, essa cyber-resiliência fim a fim. E no final, qual é o desafio que a gente ajuda os clientes a tratar, para ter uma solução que tenha mais segurança, maior performance e que tenha um custo baixo também. Isso a gente já está tratando com clientes aqui no Brasil com essas soluções. Falando um pouco sobre a Scalit e a HPE, primeiro a Scalit, ela já está no mercado desde 2010 e já trabalha com vários clientes, né? Isso tanto América Latina como todas as regiões, né? E até em alguns service providers. E ela já está há 8 anos seguidos dentro do quadrante do Gartner como líder de soluções de Object Storage. E esse ano, em junho, ela colocou como primeiro lugar dentro desse modelo chamado GigaOn Radar, que aí na próxima tela eu vou explicar para vocês, que ela bateu outras 17 soluções de Object Storage. Por isso que a gente, como HPE, tem uma parceria muito interessante e com a Scalit nós trabalhamos desde 2014, então são 10 anos aí de parceria. E como a Scalit não vende direto, nós, dentro da HPE, nós temos os SKUs para revender a solução, o licenciamento do software da Scalit. Então, se quiserem, né, alguma proposta da Scalit, a HPE tem os SKUs para fornecer, junto com o nosso hardware e também junto com os modelos de negócio, tanto modelos como CAPEX, como a nossa oferta como serviço, que é o HPE GreenLake. E, além disso, tem alguns canais que também fornecem o licenciamento Scalit, que pode ser uma opção para os clientes vir também. E só 2 dados aqui interessantes. O ano passado, a Scalit, junto com a HPE, teve o recorde de vendas, teve mais de exabytes de dados vendidos. E o terceiro quarter desse ano, da HPE, que vai de maio a junho, foi o quarter que a HPE, junto com a Scalit, teve o maior número de vendas da história dessa parceria. Então, a Scalit junto com a HPE, nós estamos juntos para entregar a melhor solução de Object Storage. Nós recomendamos a Scalit para Object Storage. Então, temos essa parceria muito consolidada. Aqui, como eu comentei antes, o GigaOn Radar é um dos modelos bem parecido com o quadrante do Gartner, mas para Object Storage. Então, quanto mais próximo do círculo você está, melhor você é em questão de performance. Então, a Scalit, podem ver que ele é a única que está mais próxima do círculo. E aí nós vemos outros competidores que nós encontramos aqui no mercado brasileiro, que, por exemplo, Pure Storage, Dell, NetApp, Hitachi, todos eles estão um pouco mais distantes do meio do círculo aqui. Então, por isso que a Scalit foi considerada a principal oferta de Object Storage, se comparada com essas outras soluções. E dentro do portfólio da Scalit, nós temos 2 opções de soluções. Se o cliente quiser múltiplas aplicações, vários casos de uso e que tenha escalabilidade de petabytes, exabytes, Scalit Ring é a solução para o cliente. Agora, se o cliente deseja um ambiente focado em backup e que seja simples de operar, que seja
já preparado e integrado com imutabilidade, que comece com 50 teras e pode chegar até petabytes de dados, a Artesca é a solução ideal. Então, é essa solução que nós entendemos como a ideal para trabalhar com ambientes Vim. E para trazer a resiliência, a cyber-resiliência, fim a fim, dentro da Scalet nós temos esse conceito que eles chamam de Core 5. São 5 níveis de resiliência. Lembra que só a imutabilidade não basta para você se tornar inquebrável. Você precisa de vários níveis. E aqui nós temos 5 níveis. E o que significa isso? Quais são esses 5 níveis? São 5 níveis de resiliência que começa pelo nível da API. Então, do momento que você cria um job de backup no Vim e cria como job imutável, você vai trazer essa imutabilidade até o dado no disco do servidor. Isso só é possível por conta das APIs de S3 Object Locking. E nós não temos não há nenhuma landing zone, não há nenhum espaço intermediário, nada disso. É diretamente das APIs da aplicação até o disco. Então, a resiliência a nível de APIs. Resiliência a nível do dado. Você pode aplicar criptografia a partir do caminho do dado. Então, data in flight, criptografia data in flight, criptografia data at rest. Se estiver usando os servidores HPE, os discos self-encrypted, todo o caminho do dado é criptografado, além de ter também integração de autenticação com LDAP, Multi-Factor Authentication também, segregação de redes, segregação de usuários, de acesso a usuários. Então, toda a proteção que tem o caminho do dado, você tem com esse nível de resiliência. Resiliência a nível de storage. Um ponto importante, a Scalet não usa RAID, RAID 1, RAID 5, RAID 6, não. Ela utiliza Erasure Coding. E esse algoritmo de distribuição de dados, ele distribui tanto se você tem um único nó, e distribui os dados em todos os discos, ou se você tem 3 nós, por exemplo, ele vai distribuir nos 3 nós. E, importante, se você perder um desses 3 nós, você não perde a disponibilidade do seu cluster. Então, resiliência a nível do storage. Resiliência geográfica. Nós sabemos que a Vim utiliza replicação para proteger, para fazer proteção em outros sites. Mas a Scalet também tem replicação, pode replicar para outro data center e até mesmo para outros hyperscalers, outras opções de nuvem, para você ter um ambiente realmente híbrido, on-premises e na nuvem. E, por último, mas não menos importante, a resiliência na arquitetura. O sistema operacional é suportado pela Scalet. Você não vai ter acesso root no sistema operacional, a não ser que a Scalet libere algum acesso para você fazer alguma coisa, ou usando o sudo, você vai fazer alguma coisa no sistema operacional. Mas é bloqueado. O suporte fica a cargo da Scalet. Então, pensando nesses 5 níveis, aí sim que você tem uma resiliência fim a fim contra as novas ameaças aí dos clientes. E pensando nesses 5 níveis e comparando com as soluções que hoje já existem no mercado, que ainda utilizam RAID, que ainda possuem snapshots, até os appliances de desduplicação, repositórios Linux Hardened, todos eles têm algum ponto que é mais forte em relação aos outros. Mas as soluções da Scalet, principalmente o Artesca, é forte em todos os aspectos. Então, é bem interessante fazer essa comparação com outras soluções. Um outro ponto importante, e aí pensando no cenário competitivo. A solução, isso pensando nos outros, todos eles, por ser hoje o S3 um padrão para imutabilidade de dados, todas as soluções tiveram que implementar alguma funcionalidade com S3 Object Lock, todas elas. Só que todas elas também têm uma coisa em comum.
todas utilizam RAID, algum tipo de proteção em RAID. E como nós comentamos antes, a Scarlett não utiliza RAID. Então, no momento de ter uma falha de disco ou uma falha de nó no cluster, o tempo de recuperação é muito mais rápido. E aí você não perde a resiliência e a alta disponibilidade do seu cluster. Outro ponto também que é muito importante. Hoje, todas as soluções são S3 compatible, são compatíveis com S3. E isso, é claro, para benefício para as soluções Vim, fazem todo sentido, porque você tem imutabilidade com Object Locking, suporte ao VBR, ao backup de 365, ao casting. Ok. Só que, e o restante das soluções? E o restante das capacidades para te tornar um storage realmente cloud, ou como se fosse uma cloud dentro do seu data center. Então, isso nós temos dentro das soluções Scarlett, compatível com IAM, com Identity Access Management. A possibilidade de crescer tanto o scale up como scale out. Scale up, adicionando discos nos servidores. Scale out, adicionando nós dentro do cluster. Você tem a durabilidade de mais de 11 nós. Isso principalmente por conta do Erasure Code, ao invés de RAID. Disponibilidade, você pode ter um servidor, perder um servidor e não interrompe os serviços. Não tem nenhuma indisponibilidade. E a resiliência interna, se você perder algum disco interno do servidor, você também consegue ter a resiliência, não há nenhuma perda de dados. Então, todos esses componentes, essas funcionalidades também são importantes para se pensar em uma solução realmente resiliente. E aí, um resumo, né, dentro do portfólio, pensando em Artesk, a gente acabou comentando, né, rapidamente sobre todos esses pontos. Nós entregamos uma solução segura, uma solução eficiente, aí pensando começando até pequeno e escalando em petabytes de dados, e simples de operar, como a Cândida depois vai demonstrar. A operação, a implementação e a operação e a integração com a Vim é muito mais simples utilizando as soluções da Scarlett, a solução Arteska. E dentro do portfólio do Arteska, a gente também tem opções. Vocês podem oferecer como um pacote já com o hardware, aí pensando com o hardware da HPE, com os nossos servidores, junto com o licenciamento e todos os serviços de instalação e de suporte. Outra opção, se o cliente já possui o servidor, aí servidores, por exemplo, HPE, ProLiant, Apollos, Alletra, você pode ter somente o licenciamento e instalar que os servidores suportam o software. Ou para ambientes de teste, de desenvolvimento que sejam utilizando VMware, tem a opção de fazer como um Virtual Appliance. Então, para cada um dos cenários para o seu cliente Vim, tem uma opção de oferta. E aí, puxando um pouquinho a sardinha para a HPE, nós temos opções de servidores para serem entregues nessa solução, desde servidores all flash até servidores com alta densidade, suportando aí até 92 discos num único servidor. Então, opções e, claro, cada um deles com particularidades, com CPU e memória, de acordo com o desenho que o cliente precisa, a demanda de backup que ele precisa. E aí, no mês de setembro desse ano, a HPE e a Scarlett, nós lançamos um pacote de soluções para clientes Vim, para que seja mais simples de ofertar, simples de implementar e simples de usar. E esses pacotes, agora na próxima slide eu vou mostrar alguns dos valores que podem ser discutidos com os clientes, mas lembrando, esses valores estão em dólar, então é claro que precisa ter o ajuste do mercado brasileiro, com impostos e tudo mais. Mas a ideia são pacotes fechados, com uma capacidade mínima, então você tem, por exemplo, uma opção com um nó, e começando com 55 teras, até um cluster com 3 nós e até 1 petabyte de dados, e esses são os valores que você pode conversar, né, iniciar uma conversa com os clientes. E esses pacotes incluem o hardware,
o software, o serviço de suporte e instalação, tudo junto, tudo nesses valores. Então, pensem, é uma opção bem interessante para os clientes e tanto eu como a Cândida, estamos aqui para ajudá-los nessas propostas. E com relação à integração com a Vim, são todas as funcionalidades que vocês utilizam no dia a dia, que a Scalit com o Artesca suporta. Vim Data Platform, Vim para Office 365, Casting e todas as funcionalidades que vocês já conhecem. E no Vim 12, a gente já incluiu também novas features, Direct to Object e também o SOS API, que é o Smart Object Storage API, onde você pode integrar com a Vim UI, para listar o quanto você está utilizando dentro do ambiente. E o Vim Assistance, que te ajuda na implementação e você pode montar um ambiente Artesca com Vim em menos de 10 minutos. Então, todas as funcionalidades já estão integradas junto com o Artesca. E aqui um ponto interessante também. Quando a gente vai criar um repositório para o Vim, a recomendação da Vim é que você crie esse repositório com 1 megabyte de tamanho de bloco. E como o DNA da Scalit sempre foi de email archiving, eles sempre trataram muito bem blocos pequenos. Então, se a recomendação da Vim é de 1 megabyte de tamanho de bloco, a gente usa também dentro do Scalit Artesca. Enquanto outras soluções utilizam 4 megas, 5 megas. E aí, só para ter uma comparação, um exemplo para vocês, um ambiente que tenha 100 VMs a 300 GB cada uma e que a retenção seja de 30 dias com uma taxa de alteração diária de 5%, com blocos de 1 mega, a gente entrega 73 terabytes de capacidade útil. Agora, se você muda para 4 megas, você precisa de mais de 100 terabytes. É um aumento de 60% de espaço que você não vai usar. E não tem nada a ver com a aplicação, com a Vim, que a Vim já fala que é 1 mega. Isso é um problema, é um espaço lixo que a solução de armazenamento está ocupando e que você está pagando sem usar. E isso a gente consegue fazer essa otimização e ter uma infraestrutura bem mais eficiente utilizando a recomendação da Vim. Então é bem interessante considerar isso frente a outras soluções. E aí, para finalizar, a gente tem alguns números de testes de performance que foram feitos com servidores HPE junto com o Vim. Esse cenário é um cenário com Artesca com um único nó e discos mecânicos, discos de 6 terabytes. A gente chegou em um backup full com uma métrica de 5.5 terabytes hora. Então, para ter uma ideia, se vocês quiserem saber a configuração, é um servidor Apollo 4200, e aí, se vocês quiserem saber as outras especificações, depois a gente pode falar. E um cenário com 3 nós. Esses são alguns números também que a gente atingiu, com full backup aqui chegando a 8 terabytes hora. São discos mecânicos. Mas se eu quiser um cenário com discos all flash, qual vai ser a diferença? É claro que vai ter bem mais performance, e aí os números já ficam até melhores. Um nó com um nó all flash, com full backup chegando a 6.7 terabytes hora, e um cenário com 3 nós chega a quase 15 terabytes hora. Então, são números também bem interessantes para vocês pensarem aí quando começarem a fazer algum sizing para Vim. E aí, em resumo, a Scalit tem a solução ideal para os clientes da Vim e clientes que estão procurando uma opção simples e segura de Object Storage que entrega a segurança que ele precisa, a escalabilidade que ele precisa e a disponibilidade que ele precisa. Então, eu sei que a gente teve aqui um pouco tempo, né, para conversar sobre as soluções, e aí agora eu vou passar aí para Cândida, que ela vai fazer uma pequena demonstração do ambiente e ver como essa integração entre Scalit e Vim é muito importante, muito interessante. Cândida, if you
can share screen. E aí, enquanto ela está fazendo a demonstração, eu vou passar passo a passo o que ela está fazendo. Então, essa é a console do Artesca. Então, é bem simples, né? Uma console bem tradicional. Ana, Yes, can you Ken. hear me? Yes. Obrigada, desculpe, eu ia falar portunhol. E Ana vai ajudar. Aham. Eu vou demonstrar a interação com BIM. Aqui está a interface do Artesca. Ana? Sim, essa é a interface do Artesca e ela está colocando a senha e, como eu falei, tem Multi-Factor Authentication, então já está entrando aí com o código. Estão falando que o seu portunhol está muito bom, Cândida. Obrigada. Sim, eu esqueci de comentar que toda a infraestrutura do Artesca é baseada em Kubernetes. Então, podem ver que todos os serviços aqui, né, estão disponíveis na console, os serviços de dados. É um dashboard tradicional, né, de soluções. E aí, Eu tenho um servidor também aqui. sim, é um servidor nesse ambiente. Muita informação sobre o sistema, servidor, alerts, metrics, volume, muita informação sobre o sistema. Uhum. Isso é importante para quem opera, né, os ambientes. Com integração com BIM, vocês têm que Start Configuration for BIM, BIM Assistant. Eu vou clicar aqui, eu vou dar o nome, BUG, Brasil, Account, tenho Backup and Replication, 365, suporta Casting também. Isso também vai suportar casting. Bucket Name, eu vou enable imutabilidade. Continue. Nesse passo, ele cria todos os artefatos para fazer a integração depois com o Vim. Então, ele já deixa tudo preparado para criar o ambiente, para fazer a integração. Também tem certificate. Yeah, Ana? Não, go ahead. The certificate, eu vou copy paste a informação que eu preciso para integração. Finish, I've been go. Eu vou Vim 12. Você vê Vim 12.2. Eu vou añadir backup repository, object storage, S3 compatible. Eu vou chamar BUG. Né? Eu vou incluir o endpoint, o endereço do endpoint para o repositório e o access key, secret key, que é o keypair que a gente usa aí para ambientes de object storage, né? Para repositórios. Ok? Aqui vai. Essa é a integração. Eu vou make it immutable um dia. Agora, aqui está bucket. Aqui. E se você esquece de colocar no Vim a imutabilidade, ele te dá um erro, porque no Artesca você criou o repositório com imutabilidade. Então aqui ele fala, se está imutável lá, no Vim você precisa também habilitar. Vai ser aqui vai. Isso. Exatamente, ele dá um erro. Então ele já indica que é imutabilidade fim a fim. E todos os artefatos que foi feito antes, ele começa a operar aqui no Vim e fazer a integração com o ambiente do Artesca. E aí, em poucos minutos, vocês viram, acho que deu 2 minutinhos, 3, a Cândida conseguiu fazer a integração e mostrar os repositórios para o Vim.
E só confirmando. Está empezando a crear. Uhum. Eu vou run um backup. Agora tem um backup. Eu vou a edit. Aqui, aqui, aí. Eu BUG, aqui. Finish. The backup vai empezar agora, pero eu quero que vocês vejam SOS API. The SOS API, integração, aqui. E vocês veem a integração com SOS API também. Sim, mostrando o quanto que está ocupando e o quanto está livre dentro desse repositório do Artesca, que é a SOS API. E vai começar, vocês veem? Está crescendo. Uhum. E você pode, sim. Perfeito. E esse é o demo. Muito obrigada, Cândida. Pessoal, eu sei que foi uma demo rápida, mas para vocês verem como é simples e fácil operar um repositório da Scarlett, do Artesca, e fazer a integração com o seu ambiente de backup do Vim. Aí, se vocês tiverem alguma dúvida, eu não estava acompanhando aqui, ou fiquem à vontade também para abrir o microfone e perguntar tanto para mim como para a Cândida. Ela entende português, então vocês podem fazer em português. Mas eu agradeço a oportunidade de falar com vocês. Eu e a Cândida, a gente agradece. E a gente fica à disposição aí para alguma dúvida que vocês tenham. Ana e Cândida, super apresentação, muito bacana aí essa integração Vim e Scarlett. A gente tem aqui algumas perguntas. O André Pulha perguntou: é usado HDD ou SSD? Podem ser as duas opções, depende do sizing que o cliente precisa. Se ele precisa de performance, a gente pode usar servidores. Aí, deixa eu até voltar aqui. Tem opções tanto all flash como discos com HDD. São essas opções. Aí, falando do lado da HP, você pode ter opções tanto all flash como discos LFF. Depende do sizing do cliente, o quanto ele precisa, qual é o tamanho do repositório dele de backup. Tá? Ok. Ele tinha feito uma outra pergunta aqui também, né, Pulha? Sobre o seguinte: o produto tem um controle de alteração de arquivos quando falamos de usar como NAS ou NFS? Cândida? What was the question? I mean, so like the ISO from MC has some kind of changed file tracking. So I'd like to know if you are using your product as a file share, as a file server, such as SMB or NFS, if your product has some kind of changed file tracking, just to make the incremental backup faster, you know? Artesca has no Artesca in terms of architecture, is completely a flat namespace. That it has no file architecture directly. There's no SMB, there's no NFS or anything like that. It's a pure S3 integration with Veeam for their NAS backup, for for any other type of backup workload. But Artesca as a whole is a pure object storage with a flat namespace based on object. So no file directory as NFS or SMB.
Okay, but I think I saw one slide that you have two products. They are Stack and another Escalated one. ring. Yep. Yeah, So that, escalate. Yep. that one, it's a file service for something like that. Is that right? So escalated ring, it is also an object storage as well, but it does support SMB. If you have Linux application, it integrates with NFS. If you have Windows applications, it integrates with Samba. If you have S3 applications, it's integrated with S3. That's correct. Oh, okay, okay. On this one, Yes. yeah, do you have any kind of change file tracking just to improve the incremental backup when you have billions of files, for example? Yes, yes. But with Veeam, as you probably already know, Veeam doesn't support. So we used to integrate with Veeam before Veeam 12, utilizing file access. And then after that, Veeam doesn't support that anymore with object storage. Everything is S3. But to answer your question, yes. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. No problem. Okay, I'm done. Ok. Só Muito mais bem. alguma pergunta? Alguma pergunta mais? Aqui no chat não tem, a Cândida já respondeu aqui, né, ao André. E acredito que não, já finalizamos aqui. Mas se alguém tiver alguma outra questão, alguma outra dúvida posterior, elas estão aí à disposição. Pode perguntar aqui no chat, né? Elas ficarão aqui com a gente até o final da apresentação do evento, né? E Cândida e Ana, muito obrigada pelo tempo, pela apresentação, certo? Obrigada. Agora a gente vai falar com o Ricardo Ponzati, né? Tá aí, Ricardo? Tô aqui sim. Opa, vamos lá? Bora. Vamos lá? Então, o Ricardo Ponzati vai, então, falar um pouquinho para a gente aí sobre o VRO, o Veeam Recovery Orchestrator. Então, tá com você, Ricardo. Obrigada pela participação. Beleza, obrigado. Ok. Estão vendo agora? Tela cheia, bonitinha. Sim. Ok. Tá ok. Show de bola. Beleza, pessoal. A ideia é o seguinte, tá? Poucos slides e uma demonstração um pouco maior. Esses slides vão ser bem simples mesmo, só para introduzir de fato. E aí eu espero que gere bastante dúvidas na hora que eu estiver mostrando, né, como a gente configura, quando a gente vai falhar um site inteiro para fazer toda essa virada. Então, qualquer dúvida que tiver, algo que eu falei que não ficou claro, escreve e aí alguém lê para mim, por gentileza, que eu não consigo ver aqui, ou abre a câmera, fala. A ideia é ser uma conversa mesmo, tá? Sem muita frescura, tá bom? Perfeito. Então vamos seguir lá. A ideia é falar sobre o Veeam Recovery Orchestrator, tá bom? Sempre que eu vou falar sobre isso, eu gosto de relembrar o que é o tal do Disaster Recovery, tá? A gente vê muitas soluções, produtos, novas tecnologias vindo e às vezes os conceitos se misturam e acaba perdendo um pouco aquela essência. Então eu gosto sempre de relembrar, de trazer novamente o conceito da coisa em si. Então, quando a gente fala de disaster recovery, eu fui lá no próprio Aurélio buscar essa informação, a gente fala da capacidade de restaurar um ou mais sistemas para uma versão anterior aceitável, né, após um evento que causa interrupção ou perda de dados. Então, a gente está falando de algo deu ruim, meu data center está embaixo d'água, eu não consigo mais operar naquele data center, então eu vou para o meu DR, né, para o meu site de disaster recovery. E o que eu levo para lá? A minha última versão aceitável. O que é a última versão aceitável? Né? É aquela versão que não está corrompida, que eu consigo garantir que ela não está comprometida de alguma forma com ransomware, com vírus ou com qualquer coisa. É a última versão funcional dos meus sistemas. Então, é isso que eu vou levar, né, desse meu site que agora está indisponível para o meu site DR, o meu site de recuperação. Né? E como que eu consigo fazer isso hoje utilizando o Veeam? De duas formas. Né? A primeira delas é com replicação, que eu
acredito que é a forma mais comum, né, que a gente vê muitas soluções por aí. Então, você replica, né, do A para o B, o A falha, o B tem uma cópia já do seu dado, você só inicia ele. Né? E a segunda forma é usando backup. Então, você tem o seu backup, né, rodando e você faz uma recuperação do seu backup. O Joaquim gosta de pegar o servidor embaixo do braço e levar do site A para o site B também. Eu, particularmente, não gosto muito dessa opção, né? Embora ela pode eventualmente funcionar também. Beleza? Falando um pouquinho da arquitetura do Orchestrator, tá? Sempre gera muita dúvida. Pô, instalei o Orchestrator, na máquina surgiu o VBR e o Vim1 junto. Que carga d'água eu vou fazer com esses dois caras? Então a gente precisa entender que isso faz parte do próprio Vim Orchestrator, né? O Vim Recovery Orchestrator. Então ele vai utilizar o Vim Backup Replication e o Vim1 como apoio para alguns cenários, né, que você possa estar com o seu VBR indisponível, então você pode usar o próprio VBR, né, que está integrado ao Orchestrator para te apoiar em alguma recuperação de ambiente. O Vim1 ele vai servir aqui para mapear todos os recursos computacionais. Então, tudo que você tiver, por exemplo, seus clusters de origem, destino, data store, data centers, máquinas virtuais, você mapeia utilizando as tags. E quem mapeia isso é o Vim1, esse Vim1 integrado ao Orchestrator, e uma vez mapeado, esse recurso está disponível dentro do Orchestrator para você utilizar. Tá? A gente vai navegar por essa interface depois, para mostrar para vocês na prática. Tá? E o que é interessante sobre isso? Né? De forma alguma, esse Vim Backup Replication e esse Vim1 Server substituem o seu Vim Backup Replication e o seu Vim1 Server de produção. A ideia não é você utilizar tudo aqui, fazer os seus jobs, colocar os seus repositórios aqui, monitorar o seu ambiente com essas duas, com esses dois produtos que são integrados ao Orchestrator. Lembre-se, ele está lá de fato, né, você consegue acessar, poderia fazer essas configurações, elas são possíveis de serem feitas, mas a ideia aqui é que esses dois produtos apoiem o Orchestrator, né, e não que substitua o seu de produção. Beleza? Então, já falando aqui sobre alguns cenários, tá? É esperado que em breve a gente tenha mais informações sobre alguns novos possíveis cenários, né, envolvendo aí até o Hyper-V. Tá? Eu não vou falar muito sobre isso agora, e nem depois, na verdade, porque não temos nenhuma informação oficial ainda, não tem nada publicado ainda com mais detalhes. Tá? Então, o que eu posso falar é, hoje, a gente suporta, né, o Orchestrator suporta a sua origem sendo VMware vSphere, ou agentes, né, usando Vim Agents para Windows e para Linux, e o seu destino é suportado sendo VMware vSphere também, ou sendo Microsoft Azure. Então, você poderia ter o seu site de recuperação dentro do Microsoft Azure e se recuperar sendo instâncias nativas do Microsoft Azure. Tá? Então, não vou mencionar nada mais sobre o Hyper-V. Entendo que vai sair alguma coisa em breve, né, o que vai fazer com que o próprio Orchestrator, né, expanda as suas possibilidades. Tá? Então, assim que sair isso aí, eu ficarei mais do que feliz de voltar aqui e fazer alguma demonstração, então, incluindo o Hyper-V e qualquer outra novidade que possa sair. Tá bom? Então, eu vou falar agora do que já existe dentro da solução e que a gente já sabe que né, já está lançado e já está operacional. Tá? Então, nesse primeiro cenário, nós temos, né, no nosso lado esquerdo aqui o site de produção, então VMware vSphere, o Windows Agent aqui, né? Poderia ser servidor físico, poderia ser alguma outra coisa, né, que eu precisei instalar o agent, e a minha recuperação, então o meu site DR, ele é dentro do Microsoft Azure, então o meu VBR está lá, o meu Orchestrator está lá, e os meus repositórios de backup estão lá. Ou seja, está tudo dentro do Azure. Né? O que eu faço? Então eu recupero a partir dos meus backups, né, eu não só recupero, como eu converto, né, eu vou converter de máquinas virtuais do VMware vSphere e servidores físicos, por exemplo, para instâncias nativas dentro do Azure.
Então, esse é um dos cenários possíveis. Outro cenário, ele envolve, então, a sua origem e o seu destino, sendo VMware vSphere, e a replicação, então, desta vez, não é uma replicação a nível de software, utilizando o Vim Backup Replication. Essa replicação, ela é a nível de storage. Então, você tem 2 storages compatíveis com replicação, você vai, obviamente, né, apresentar as LUMs dos storages para o seu ambiente VMware vSphere, vai criar os seus data stores, vai colocar as suas máquinas virtuais dentro desses data stores e você vai replicar esse volume. Então, eu tenho meu storage no site A, replicando o volume inteiro para o site B. Né? E aí, nesse caso, né, no caso de alguma falha, o próprio orchestrator consegue, via API, chegar nesses storages e fazer o failover, failback, caso for necessário. Né? Então, esse é um cenário interessante no qual essa replicação ela é feita a nível de storage, né? Então, os próprios volumes replicados, né, do storage A para o storage B, porém é o orchestrator que vai fazer essa automação, falar quando que o failover acontece de fato. Certo? Então, temos aqui o nosso segundo cenário. O terceiro cenário, a gente está falando de failover também, mas agora não a nível de storage, né, como foi no cenário anterior. Aqui a gente está falando de replicação utilizando o Vim Backup Replication. Então eu tenho lá meu site de origem, meu site de destino, ambos são VMware vSphere, e eu crio dentro do Vim, né, do Vim Backup Replication, crio essa replicação e o orchestrator, né, que vai fazer essa automação. Então, o meu site principal ficou indisponível, eu aperto aquele botãozinho vermelho e faço essa virada. Então, é o orchestrator que vai automatizar, né, para que isso vire, então, para o outro lado e que seja inicializado. Certo? Interessante isso que funciona, né, obviamente, tanto com a replicação tradicional do Vim, quanto utilizando CDP. Então, você consegue fazer ambas as formas, são completamente suportadas aqui dentro do Orchestrator. E aqui para o nosso último cenário, então nós temos a recuperação por meio de backups, utilizando o VMware vSphere também. Então, VMware vSphere na minha origem, VMware vSphere no meu destino, né, e por meio dos meus backups eu faço essa recuperação. Então, eu tenho no meu site principal, né, o meu VBR, né, fazendo backups de máquinas físicas, né, aqui poderiam ser máquinas físicas, né, utilizando o Vim Agent, e máquinas virtuais, fazendo backup para o meu repositório que se encontra no meu site produtivo, e esse repositório, então, fazendo uma cópia, né, essa cópia dos backups para o repositório que fica no site DR, né, no site de recuperação, e lá nós temos o orchestrator que consegue acesso a esse repositório e começa então a fazer essa recuperação, certo? Então aqui também, né, origem tanto na minha, desculpa, VMware vSphere, né, na minha origem e no meu destino, né, e aqui então essa recuperação não seria por meio de replicação, seria por meio de restauração de um backup. Obviamente que eu consigo fazer essa mistura, né? Eu falei aqui de 4 cenários. Eu poderia ter máquinas que são recuperadas para o Azure, enquanto outras máquinas têm uma replicação para um outro site DR, e ainda outras máquinas teriam essa recuperação para um outro site utilizando backup. Eu não preciso e eu não devo me ater apenas a um desses cenários e usar ele 100%. Eu posso fazer um mix. Eu não só posso, como eu devo, né, se fizer sentido para o próprio negócio, fazer um mix e entender o que é interessante, né, para eu configurar para o meu ambiente. Perfeito, pessoal? Dúvidas até aqui? Os cenários ficaram claros? Estão conseguindo me ouvir bem? Tudo ótimo, viu, Vandade? Tranquilo. Perfeito. Bom, qualquer coisa é só me chamar. Tem uma pergunta aqui, do André Faria. A recuperação a partir de snapshots de volumes está disponível para quais backup soluções? Quais storages? Legal. Você consegue fazer isso com storage da HP e NetApp
se não me engano, eu vou confirmar essa informação, mas são 2 marcas e dentro dessas marcas alguns modelos específicos. Eu vou levantar bem certinho quais são eles e aí eu já compartilho isso com vocês depois. Tá? Mas esse é um ponto importante, né? São modelos bem específicos, né? Que suportam essa automação utilizando essa replicação a nível de storage. Então, você tem vários modelos de storage que suportam a replicação, beleza? Mas aqui a gente está falando da suportabilidade do Vim Recovery Orchestrator com relação a esses storage, tá bom? Então eu já levanto isso aí certinho e já compartilho com vocês. Beleza, pessoal. Esse é exatamente o meu último slide, daí a gente já passa para a parte mais prática aqui, tá? E aqui eu criei esse slide para demonstrar o que é o meu ambiente aqui, para dar essa visibilidade do que eu vou mostrar no ambiente de fato, tá? Então eu tenho 2 sites, né? Começando aqui pelo site chamado Nimes, que é o meu site principal. Então eu tenho um cluster de VMware vSphere, eu tenho outras máquinas que estão utilizando o Vim Agent, né, para Linux ou para Windows. Eu tenho os meus proxies virtuais, né, meu repositório. E tudo que eu estou fazendo aqui é proteger o meu site principal, né? Então, aquele mesmo padrãozinho de sempre, né? Faço backup das minhas máquinas e passo ela para o meu repositório. E aí eu tenho o meu outro site, que é o meu site DR, que é onde está a minha infraestrutura de backup de fato. Então, eu tenho VBR, eu tenho o Orchestrator e eu tenho o VMware. Então, o que eu faço aqui é basicamente fazer a cópia, né, desses meus backups, né, do site Nimes para o site do Brovnik. E além dessas cópias, eu tenho também a replicação de algumas máquinas. Então, a ideia é que eu tenha 2 formas de me recuperar nesse caso, né? Então, eu tenho para uma carga de trabalho específica, que eu considero que ela é mais crítica, então eu utilizo essa recuperação por meio de replicação, então utilizando CDP, né, eu consigo fazer essa replicação. E para uma carga de trabalho que ela é importante, mas não tão crítica, então eu vou fazer utilizando a recuperação por meio de backups, né? Então, basicamente, o que a gente vai fazer agora eu vou navegar, mostrar como está o ambiente VMware vSphere, como que estão os jobs, como que está configurado os planos de recuperação dentro do Orchestrator, e depois, de uma forma bem simples, a gente vai detonar o site principal e vamos ver se a gente consegue se recuperar então no nosso site DR, tá bom? Então eu vou só parar de compartilhar aqui os slides e vou passar para compartilhar o ambiente aqui. Eu espero seriamente que os deuses dessas demonstrações me ajudem, né? Porque quem já fez demonstração ao vivo sabe que é sempre um imprevisto. Só me avisa aí se vocês estiverem vendo a minha tela, por gentileza. Sim. Ok. Show. Então deixa eu pegar aqui, eu vou jogar ela para o lado. Vocês estão vendo bem? Dá para ler bem? Senão eu dou algum zoom aqui. Acho que podia Tá um pequeno, pouquinho tá de bom? zoom. Um pouquinho. Boa, deixa eu ver aqui. Acho que tudo é web aqui, acho que eu consigo dar um zoom aqui para ficar bom. Melhorou? Senão eu posso. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá melhor. Melhorou. Tá melhor? Para mim tá ok. Senão eu posso tentar deixar a tela inteira aqui. Ficou melhor agora? Ficou bom assim? Só para confirmar. Melhorou, Ricardo. Tá bom. Ah, tá bom. Obrigado. É porque às vezes eu estou mostrando aqui alguma coisa e vocês não conseguem ler direito. Então, caso não estiver legal, me avise que eu consigo maximizar um pouquinho, tá? Então, rapidamente, só navegando aqui pelo ambiente, para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? A gente possui aqui nesse ambiente um único vCenter. Tá? Esse é um ponto interessante, porque eu posso ter 2 vCenters, ou 10 vCenters, ou um vCenter. Eu estou separando aqui em data centers virtuais. Dentro desses data centers eu tenho os meus clusters, e dentro dos clusters os meus ambientes. Então entenda Dubrovnik como uma cidade lá na Croácia, o meu data center DR, e Nimes como uma cidade na França, que é o meu outro data center, aqui representado como o meu data center principal, meu data center
produtivo. Né? Então, a ideia é que a gente fale de alguma forma esse data center principal e a gente se recupere no data center DR, tá bom? Então aqui, navegando um pouquinho pelo Vim, super simples, não tem mistério nenhum. A gente tem, primeiramente, uma replicação. Então, essa replicação de duas máquinas virtuais. Então, basicamente, origem e destino. Né? Eu tenho na minha origem o site Nimes, no meu destino o site Dubrovnik. E essa replicação está acontecendo via CDP. Então, sem nenhum mistério até aqui. E aqui a gente tem backups, né? Jobs de backup, fazendo a proteção daquelas máquinas. Então, eu tenho, se eu não me engano, este backup aqui e este backup aqui. Todos eles sendo armazenados aqui no meu repositório, no meu site produtivo, e, e fazendo a cópia no meu site DR. Então, se eu venho aqui nos meus jobs, então eu tenho o backup copy, e aí eu estou fazendo a cópia lá para o meu site DR. Né? Esse é um ponto interessante, porque a ideia é que você se recupere localmente. Né? Então, por mais que seja possível que o VBR, né, associado com o Orchestrator, que está lá no site do Brovnik, que consiga chegar até Nimes para fazer essa recuperação, entenda que Nimes vai estar offline. Né? Então, a gente não está simulando, não é algum failover planejado, né? Aquele no qual os dois sites estão ativos. O nosso site Nimes vai morrer, ele vai ficar indisponível. Então, não existe repositório mais em Nimes, não existe nenhuma forma de puxar os dados desse site principal. Tá bom? Então, tudo que a gente vai precisar precisa obrigatoriamente estar no outro site, no site DR, para a gente poder fazer essa recuperação. Beleza? Então, navegando aqui um pouquinho no Orchestrator. Beleza, aqui o que eu tenho, tá? Primeiramente, os planos de recuperação. Aqui que começa a ficar interessante essa questão da automação dessa recuperação, tá? Quando eu configuro aqui, eu vou até iniciar um aqui para a gente ver junto. Não vou finalizar ele, mas eu vou começá-lo. Então, quando eu vou criar um plano de recuperação, eu estou literalmente dizendo o que eu quero que aconteça no caso de uma falha. Então, aqui eu estou falando, a primeira coisa que eu preciso escolher é que tipo de plano de recuperação eu vou ter. É baseado em cloud, né? Ou seja, naqueles cenários que eu acabei de compartilhar com vocês. CDP, réplica tradicional, é baseado em storage, é baseado em recuperação, né? Restore. Então, eu vou escolhendo e vou formando o tipo do plano. Então, se você olha os planos que eu já possuo aqui, eu tenho um plano que ele é baseado no Restore da VM, outro plano que ele é um restore físico, né? Então eu tenho servidores físicos no qual eu posso recuperar eles, e aqui baseado em replicação. Né? E não tem problema nenhum eu ter múltiplos planos baseado nos ambientes e nos sistemas que fazem sentido para mim, e esses planos terem essa diversidade, digamos assim, né? Ter um misto, por exemplo, algum sistema meu será recuperado para o Azure, o outro vai ser para um outro data center, o outro vai ser ainda para um outro data center, um é replicação, o outro é recuperação por meio de backups. Não tem nenhuma regra específica quanto a isso. Você pode e deve, se fizer sentido para você, dividir e entender qual é o melhor cenário. Né? Então, eu vou colocar aqui Restore baseado, uma recuperação baseada em Restore. Eu vou escolher então aqui o meu site de recuperação, veja que eu tenho o meu site original, e do Brovnik, que é a minha recuperação, mas eu poderia ter vários sites aqui. E cada plano me recuperaria de um cenário distinto para um DR distinto, né? Sem problemas quanto a isso. Então aqui, tudo que está dentro do meu Vim, né, do meu VBR, eu consigo puxar, então, jobs de backup, jobs de replicação. Então eu basicamente seleciono aqui o que eu quero, eu jogo para o lado aqui, que é o que eu estou entendendo que é o meu grupo de recuperação. Aqui eu falo, então, no caso de encontrar algum tipo de erro, alguma inconsistência, você quer que pare o plano e você
você analisa, ou prossiga, ignora o erro e segue, né? Você pode também entender se você quer fazer de forma paralela ou sequencial, e qual a quantidade de recuperações simultâneas que você quer colocar, né? Então tem algumas opções aqui. Essa parte é muito interessante, então você consegue colocar steps, né? Aqui é um ponto que você já entende a diferença entre você simplesmente ir no Vim Backup Replication, botão direito, né, dar aquele instant recovery e recuperar por lá, né? É tão funcional quanto o resultado final é o mesmo, a sua máquina recuperada, mas aqui você consegue colocar mais inteligência, mais automação nesse processo, né? Então, eu posso apertar o botão vermelho, iniciar a minha recuperação e mandar algum e-mail para um time específico falando que o sistema dele foi recuperado, pedindo para ele testar esse sistema. Eu posso testar portas específicas, aqui já vem pré-configurado, né? Verificar uma porta DNS, verificar um domain controller, verificar um exchange, um banco de dados, né? Tem algumas coisas que eu posso fazer, e tudo que não está previamente definido aqui, eu posso usar um script, né? Eu criei esse script aqui que ele liga a cobrar para o Magno, né? O Magno, ele é o meu colega, é System Engineer na Vim, também atende o pessoal do Sul. Eu posso ligar a cobrar para ele, falando que esse meu plano funcionou, né? Então, qualquer coisa que é funcional via PowerShell, né, eu consigo colocar script aqui e fazer via script, né? Um caso emblemático que a gente tem é a questão da troca de mapeamento IP. Então, na minha origem eu tenho a VLAN 10, no meu destino eu tenho a VLAN 20 e o IP muda. A gente sabe que para máquinas Windows, beleza, o Vim consegue fazer essa troca, para máquinas Linux não. Então, a gente poderia, via PowerShell, criar esse script para, no momento que eu aperto esse botão vermelho e essa transição, essa migração começa, parte do processo é então executar esse script e fazer a troca desse IP. Ou conectar no meu DNS, criar uma entrada, alterar uma entrada, remover uma entrada, enfim. O céu é o próprio limite aqui, porque quando a gente fala de PowerShell, tem uma vasta lista de opções, e qualquer coisa que funciona no PowerShell, você pode incluir aqui dentro para fazer com que o Orchestrator opere também. Vou dar uma olhadinha no meu tempo aqui, porque eu gosto de falar, né? Então, vamos lá. Só demonstrando aqui, deixa eu pegar um outro aqui que está melhor. Essa questão dos planos e dessas etapas, tá? Então, eu tenho o que é chamado aqui de pré-plan, né? Então, antes do plano, durante o plano, são as minhas máquinas mesmo, e pós o plano. Então, eu consigo, em qualquer um desses momentos, adicionar etapas. Imagina que antes do plano, eu quero mandar um e-mail para o time falando, olha, o seu sistema está sendo migrado agora. Então, em breve eu vou te dar mais notícias sobre isso, né? Aí essa migração acontece com sucesso, e pós-plan ele recebe uma outra informação falando, olha, o seu sistema foi migrado. Poderia validar isso para mim? Aqui poderia entrar adições em DNS, em qualquer coisa que você entenda que faça sentido para o seu processo como um todo, tá? Quando a gente fala de Orchestrator e o que é esperado, na minha visão, de soluções de orquestração, é que você não tenha que simplesmente apertar um botão e virar, e depois manualmente você ir no seu DNS, você ir no seu CMDB, você mandar 1000 e-mails para 1000 times distintos, sendo que a solução pode fazer isso para você. Então, a ideia é você não só se recuperar desse desastre, de fato, mas garantir que você consiga automatizar, né, qualquer atividade que faça sentido, né, nesse momento de virada. Tá bom? Então, eu vou só navegar aqui um pouquinho na parte administrativa da solução, depois a gente passa já para derrubar o site e ver isso aqui funcionando na prática, tá? Então, eu tenho aqui um alerta. Ricardo, Opa, fala aí. só interromper aqui, que aproveitar que está nesse tema, o Igor perguntou se o Orchestrator está disponível no Marketplace do Azure, ou se ele é instalado numa VM. Excelente pergunta. Ele é instalado numa máquina virtual, tá? Então, no caso de você utilizar dentro do
Azure, como teve aquele cenário que eu mostrei, você vai subir uma instância, né, dentro do Azure, vai instalar uma máquina Windows. Nessa máquina você instala o Orchestrator e você consegue fazer essa orquestração, tá? Então não está disponível no Marketplace. Alguma mais aí, Joaquim? Não, por enquanto não. Tem uma de Linux aqui, mas eu vou deixar por final essa daqui. Ixi, lá vem bomba. Beleza. Então a gente tem esse overview aqui, tá? Mostrando tudo que está conectado. Então eu tenho Orchestrator Agents, qualquer VBR que eu integrei no meu Orchestrator, vCenters, né? Eu tenho poderiam ser mais. Storage System, né? No caso de eu ter algum storage associado aqui. E aí informações aqui relacionadas com as minhas localizações, se eu tivesse algo com Azure, né? E aqui eu tenho então o meu onde eu cadastro os meus VBRs, né? Então, qualquer VBR que eu tiver, eu cadastro aqui dentro. E claramente ele já me mostra aqui, né, que um dos VBRs cadastrados já é o embedded, né, ou seja, integrado ao Orchestrator, e o outro aqui é o meu produtivo, é aquele que eu mostrei para vocês que tem os jobs, que tem essa replicação. Então, eu tenho só um, né, meu ambiente de laboratório, mas poderiam ter vários, né, e a partir de cada VBR cadastrado, eu tenho novas possibilidades, né, de configurar os meus locais de recuperação, tá? Então aqui eu tenho onde eu configuro os meus locais de recuperação. Então a minha recuperação pode ser storage, né? Quando eu falo de replicação a nível de storage, VMware, então um vCenter em algum lugar qualquer, ou o Microsoft Azure, né? Então nativamente na Azure. Aqui por enquanto eu tenho configurado então um site DR em cima de VMware Sphere. Então ele já mostra aqui para mim o tipo, né? O tipo VMware. Ele já mostra as coisas, né? As coisas, entre aspas, que são suportadas, né, nesse site. Então, você pode definir, né, o que você quer que faça sentido. Por exemplo, eu posso dizer que em Dubrovnik eu vou suportar a recuperação de máquinas virtuais, mas não de Vim Agents. Então, eu posso desativar Vim Agents. Então, esse não é um site que vai suportar a recuperação de Vim Agents. Eu precisaria de um outro site. Ou eu posso falar, não, beleza, Vim Agents pode ser suportado aqui, pode mandar que a gente assume. O mesmo vale para o Instant VM Recovery. Você consegue, como forma de um dos testes do seu plano, fazer o que a gente conhece como Share Backup. Então, eu posso habilitar essa funcionalidade ou desabilitar para cada uma das minhas localizações aqui de IDR. A título de curiosidade que eu estou falando aqui, a gente tem um campo chamado Data Labs, que como o Orchestrator chama o Share Backup. Então eu vou ter o meu Virtual Lab dentro do VBR, que eu já criei, já configurei bonitinho, ele aparece aqui e ele estando aqui dentro dessa console eu consigo utilizar para testar os meus planos. Tá bom? Rosati, pergunta do William. Beleza. Caso eu seja um provedor de serviço, eu consigo centralizar um orchestrator para gerenciar o DR dos meus clientes ou cada um precisa de uma licença orchestrator instalado? Essa é uma pergunta interessante. De uma forma geral, você vai precisar de licenças separadas. Tá? Eu posso confirmar se no caso de Service Provider tem alguma diferença ou tem algum ponto específico de atenção, tá? Eu realmente não tenho essa informação agora, mas eu posso validar. É um ponto importante. Ficaria legal você poder fornecer isso como serviço, né? Eu vou entender internamente se a gente tem algum caso relacionado a isso, e aí eu trago essa informação aí. Beleza? O pessoal tá me fazendo perguntinha boa hoje, hein? Aí é bonito. O que é a ideia aqui agora, pessoal? Detonar o meu site principal, ficar só com o meu site DR e aí, de fato, fazer a recuperação, tá? Então, eu já tenho um scriptzinho aqui chamado Detona Nimes. Ele vai deixar o meu site offline, tá?
Então, Nimes offline, vou dar só alguns segundinhos para ele aqui, enquanto ele, só para mostrar offline aqui, ficar offline. O que eu tenho aqui, na verdade, aproveitando enquanto ele faz, são nested virtualization, né? Eu ainda não consigo ter tantos hosts físicos aqui dentro de casa, então é um servidor físico e utilizando nested, né, eu tenho um pouco mais de opções aqui. Então, visualmente, né, parece que eu tenho um ambiente super grande aqui dentro de casa, mas é um único servidor físico com uma capacidade bem razoável, e aí dentro dele eu crio, né, múltiplos ambientes virtuais. Então, esse cara aqui é um host, geralmente um host físico, aqui ele na verdade, um host virtual, né, o que a gente chama de nested virtualization. Então, isso aqui não tem nada a ver com Orchestrator, eu só falei porque é uma coisa legal. É uma forma interessante de você poder fazer múltiplos testes. Tá? Então, beleza, deixa eu dar um refresh aqui para ver se ele já está disponível. Tem uma aplicação aqui. Pensando um pouco. Já não está respondendo, acho que é só questão de tempo para a interface atualizar aqui e ele ficar indisponível. Então, é isso, já está aqui indisponível. Então, as minhas máquinas, qualquer máquina que tem aqui, já não está mais acessível. Simulando aí, sei lá, choveu bastante, o data center está embaixo d'água, pegou fogo o data center. O fato é que está indisponível e nada que está aí nesse site eu consigo pegar. Então, eu preciso garantir que o meu backup, a minha replicação ou qualquer outra coisa estejam funcionais. Né? Então, o que a gente faz? Tá? A gente vem aqui no Orchestrator e a interface principal é a partir dos planos de recuperação. Tá? O que é fundamental que a gente tem aqui? Primeira coisa, isso antes do seu site falhar, depois que falha, não adianta você olhar para isso, é garantir que não tenham erros aqui. Como que funciona com esses planos? Quando você configura, diariamente os seus planos serão testados. Né? Não é um teste tipo subir um share backup e fazer toda aquela coisa, mas são testes para validar se o seu backup rodou com sucesso, se a sua replicação ela está íntegra, se tudo o que depende desse plano, seja backup, seja replicação, se está tudo funcional. Né? Então, se tiver tudo certinho, não vai ter nenhum erro. Né? Pô, o teu backup falhou. Cara, em algum momento vai aparecer um erro aqui falando que o teu backup falhou. Né? E qual o problema disso? Bom, se você faz backup todos os dias, eu fiz backup hoje no começo da noite, né? 19 horas, e esse meu backup falhou, o que o Orchestrator vai fazer no momento de recuperação é pegar o último backup disponível. Lembra que a gente falou lá no começo? Como que as soluções funcionam, né? O último estado aceitável disponível. Né? Então, se o meu último backup falhou, então o último aceitável é o penúltimo. E assim sucessivamente. Então, obviamente que se você tiver aqui uma série de erros, você vai se recuperar com dados de um mês atrás. Né? Então, obviamente que é fundamental garantir que não existam erros aqui. Bom, você está me falando que não é para ter erro, mas você tem alertas. Né? Eu tenho alguns alertas aqui, e eles estão relacionados com o fato de eu estar usando o mesmo vCenter. Então, por exemplo, quando eu vou me recuperar, eu vou fazer a recuperação do meu ambiente, eu estou recuperando uma máquina virtual para o mesmo vCenter. O vCenter não permite que eu tenha duas máquinas com o mesmo nome. Né? Então, ele já me dá esse alerta falando, cara, eu não consigo recuperar com essa, por causa desse nome. Né? O que a gente faz? Então, ele já está me dando esse alerta que ele pode ter alguma questão relacionada com a parte de renomear a máquina virtual. Né? Mas alertas são aceitáveis, mas os erros não. Então, a gente não pode, de forma alguma, ter nenhum tipo de erro aqui. Tá? E como que a gente consegue ver isso? Tá? A gente pode ver aqui na parte de reporting. Primeiramente, todos os dias ele vai rodar uma vez, beleza. Mas eu posso a qualquer momento vir aqui, clicar com o botão direito, dar um verify e mandar ele rodar aqui, por exemplo. É um teste mais rápido, que valida coisas mais superficiais, ou até vir aqui dar um Run Data Lab Test, que é literalmente pegar o share backup,
subir, garantir que ele está ok e voltar, e aí sim te dar algum parecer desse teste que ele fez. Né? Então você poderia automatizar para ele fazer isso com mais frequência, e é uma forma inteligente de você testar os seus planos, não só testar o seu backup, mas testar no seu site DR. Ou seja, garantir que você tenha básico, né? Recursos computacionais no seu site DR, memória, CPU, armazenamento, né? Garantir que o seu backup esteja íntegro, enfim, você consegue fazer esse tipo de teste, né? Só eu gosto sempre de mostrar a parte desses relatórios, porque ele é bem completo. Esse relatório que eu vou mostrar, ele é o sumário. Tem um outro que é mais completo ainda, eu mostro depois. Então, ele vem bem padrão, assim, você consegue personalizar, colocar logo e tudo, fica bem legal. E fica um documento do seu DR. Né? A maioria das empresas que a gente conversa, né? Cara, como que está a documentação do seu DR? Documentação? O que é isso? Né? A maioria acaba não tendo porque é um pouco dinâmico, né? Ambientes surgem, ambientes morrem, essa documentação ela acaba sendo dinâmica. Então, com o Orchestrator você poderia ter isso de forma dinâmica, né? Conforme seu ambiente muda, o Orchestrator vai sempre gerando esse relatório e vai conseguindo fazer isso para você. Tá? O que a gente tem aqui? Warning no meu pre-plan, que pode ser um problema, warning na minha execução e red no post-plan. O que é esse meu pre-plan warning? Pô, eu tenho que saber o que é. É um erro, é um warning, o que é isso aqui? Então eu clico nele, ele me leva. Ele fala o quê? Cara, o warning é a sua licença do Orchestrator. Né? Eu tenho 22 dias ainda de licença, então ele já está falando, cara, cuidado com essa licença. Né? Sem licença, a solução não funciona, e se não funcionar, você não vai poder ativar o seu site DR. Então, fundamental que ela esteja funcional. Então, isso não é um erro, porque eu ainda tenho licença, mas é um warning, porque essa minha licença vence em 22 dias. Então, que bom que eu tive esse meu problema hoje e não daqui 23 dias, né? Senão eu estaria impossibilitado de me recuperar. O outro warning aqui é com relação às minhas máquinas. Então, eu posso clicar nelas e ver exatamente o que ele está falando. Ó, é aquilo que eu mencionei do rename. Então, né, mesma máquina recuperada no mesmo vCenter com o mesmo nome. Né? Ele já está falando que é um warning. Veja, não é um erro. Não vai, de forma alguma, impossibilitar a minha recuperação. Né? Mas ele já está colocando um warning que ele pode fazer alguma coisa. Ele já fez também aqui, já olhou os meus últimos 2 pontos de recuperação. Esse ambiente é um pouco novo, então eu só tenho 2 pontos, mas eu poderia ter mais. Né? Ele falou que não teve nenhuma flag marcada como malware. Então ele entende que os meus últimos 2 pontos de restauração estão limpos. Ou seja, pensando no último backup disponível, né, que ele tem que estar limpo, não pode estar corrompido, esse seria opções válidas. E aqui se eu pego o mesmo plano e coloco aqui no Full Report, ele vai me mostrar um documento bem maior. Né? Então o outro tinha, se não me engano, eram 8 páginas, esse aqui já está com 16. Então um documento muito mais completo, onde ele vai um pouco mais a fundo nesses detalhes e informações. Né? Então, no próprio plano eu já falei que o meu RPO era 24 horas, né? Então ele já, baseado nos testes que ele vai fazendo, nos testes que eu vou fazendo manualmente, ele vai contabilizando um tempo. E ele fala, olha, beleza, até agora o seu RPO vem sendo atendido. Né? Não teve nenhuma falha. Né? E ele fala aqui que a pior falha, né, do meu RPO seria, então, dentro deste Restore Point. Então, são várias informações que podem ajudar você a montar essa documentação. Né? E isso, obviamente, essa documentação ela é gerada diariamente nos testes automáticos, a cada teste que você faz e a cada execução que você faz. Então, depois de uma virada, de uma falha real, você teria essa documentação. Então, legal você poder ter um documento, apresentar para o seu diretor, para o seu gerente, falar, olha, o tempo de recuperação dessa aplicação foi esse. Né? A gente começou no horário tal, finalizou no horário Y, foi com sucesso, ou teve esses alertas. Isso é o que a gente pode melhorar.
Então é super interessante. Eu gosto muito, muito, muito dessa parte dessas documentações dinâmicas que o Orchestrator entrega. Tá? Beleza. O que a gente vai fazer agora é recuperar. Né? Então, data center principal já foi, já perdi, já não tenho o que fazer. Eu entendi que a minha recuperação não vai ser rápida no meu data center principal. E por que isso é importante? Algumas pessoas falam, o orchestrator faz isso automático, meu data center falhou e ele já vira para o outro. Não, ele não faz e não deve fazer. Por quê? O meu data center principal agora está indisponível. Mas beleza, a gente falou brincando que estava embaixo da água, ou que ele pegou fogo. São eventos mais catastróficos, digamos assim, que é esperado que o tempo de recuperação do meu data center ele seja grande. Né? Pô, tá embaixo d'água, tem que esperar baixar a água, tem que ver o tamanho do estrago. Eu não posso esperar meu data center ficar disponível para eu ir para o meu DR. Então, beleza, nesse caso eu aperto o botão vermelho e vou. Mas e se fosse uma coisa mais simples? O Joaquim não vai me deixar mentir nessa história. Teve um caso bem específico. Alguém bateu num poste, ficou sem energia esse data center e o próprio gerador estava sem combustível. O data center caiu. Mas era só o tempo de colocar combustível e ligar de novo. Então, o tempo de eu recuperar o meu site principal, ele é inferior ao tempo de eu apertar o botão e virar o meu data center inteiro para o site DR. Pensando, claro, que uma vez que eu vou ter que planejar a minha volta para voltar para o meu data center principal. Né? Então, é por esses motivos que esse tipo de solução não pode ser automática. Né? Precisa desse olhar, entender o que aconteceu, entender quanto tempo vai levar para se recuperar e entender se faz sentido apertar esse botão vermelho e seguir para o seu site DR. Né? Então, esse é um ponto interessante, que essa questão sempre vem. Né? Então, uma coisa é alta disponibilidade, né? Um host do seu cluster falha, um switch falha, né? E o outro assume, beleza, alta disponibilidade, tem que ser ativo, né? Não precisa ter nenhuma intervenção manual. DR não, DR normalmente precisa, porque pode ter que fazer uma análise e entender se faz sentido prosseguir com a virada ou se é melhor esperar essa recuperação. Tá bom? Então agora vem a parte fácil, né? Já configurei os meus planos, já tenho rodado eles de forma semanalmente, diariamente, enfim. Já vi que não tem erros, meus planos estão bons. Existe uma grande chance de tudo isso funcionar muito bem. Então, a gente vem e faz, roda o plano de fato para executar o que já foi previamente pensado, planejado e testado. Veja que eu não estou nesse momento escolhendo qual carga de trabalho vai para qual lugar. Não é a hora de fazer isso agora. E agora eu vou estar com o meu chefe aqui no meu cangote, querendo saber quando que as coisas vão estar disponíveis. E eu só tenho que apertar um botão e deixar o Orchestrator fazer o que eu já pensei previamente e já configurei previamente. Beleza? Então aqui eu só coloco a minha senha, né, por segurança. E aqui é um next finish. Né? Eu quero executar isso, pegar a partir do último restore point, né? E rodo ele e deixo ele fazer o que ele foi configurado para fazer. Então, aqui eu estou restaurando a partir dos backups, e aqui no outro eu estou restaurando a partir da minha replicação. Então, mesma coisa. Né? Eu vou escolher aqui, obviamente, né, acabou de cair, é uma replicação que estava acontecendo em 5 minutos. Poderia ser menos tempo, mas o meu link aqui não é muito bom, então é um ponto a se considerar. Então, é esperado, né, que eu tenha uma perda de dados de pelo menos 5 minutos, visto que a minha replicação é de 5 em 5. Aqui em cima, sobre backup, eu estou falando que o meu backup ele roda uma vez por dia. Né? Logo, eu posso esperar perder dados até 24 horas. Né? Se eu quero diminuir esse tempo, eu faço o quê? 2 backups por dia. Putz, 2 backups por dia não faz sentido. Replicação. Então, tem que entender caso a caso quanto você aceita, né, de perder nesses casos. Né?
isso não é só sobre o Orchestrator, é sobre recuperação de uma forma geral. Então, se eu abro esse primeiro aqui, eu consigo ver o que está acontecendo. Então, ele já completou a parte pré, né? Validou a minha licença, como era esperado, já me deu esse alerta, né? Validou os meus backup servers, validou o meu site DR. O que é isso aqui? Pô, você tem cluster em modo manutenção? Os teus data stories tem espaço para acomodar aquilo que eu preciso? A tua rede está lá, ela existe, né? São coisas bobas, mas eventualmente você está tentando se recuperar, o teu DR não tem espaço para acomodar tudo isso e vai falhar, né? Então, os recursos computacionais é o mínimo que a gente espera aqui para que funcione, né? Aqui a gente tem, como a gente configurou para ser mandar tudo junto, né, até 10 simultâneas, ele está fazendo os 3. Se eu clico nelas, né, eu consigo ter mais detalhes sobre o que ele está fazendo. Então, se eu clico especificamente nesse cara, eu consigo ter umas informações aqui bem detalhadas do que ele está fazendo, né? Tudo que está aqui vai estar no documento depois. É aquele mesmo documento que eu mostrei, que vai servir como a documentação do CDR. Então, se eu olho aqui no meu ambiente, né, eu já vejo que ele já está, as réplicas já estão ligadas, né, ele já ligou as 2 réplicas, e aqui ele já fez o Instant Recovery, ele ainda está com o nome VRO Restore, né, mas daqui a pouco ele já vai alterar, né? Então, assim que ele finaliza, ele faz o Storage Vmotion para dentro do Data Store produtivo e já renomeia já o nomezinho bonitinho da máquina, né? Mas voltando aqui, a gente tem informação pra caramba, né? Aqui, mostrando tudo o que ele está fazendo. Então, detalhadamente por cada etapa que ele está passando e o que ele está fazendo, né? Então, deixa eu pegar algumas coisas mais relevantes. Ele já me falou aqui, ó, qual é o restore point válido, né? Pegou do horário. Então, por coincidência, né, o meu último backup foi às 19, agora é 20h42, então eu perdi poucas horas de dados, né, entre o meu último backup e o momento atual, né? Então, sorte a minha, né, que falhou logo depois desse meu backup, poderia ter falhado amanhã às 5 da tarde e a minha perda seria um pouco maior, visto que eu faço backup apenas uma vez por dia, nesse caso aqui, beleza? Então, o meu RPO target seria 24 horas, aqui ele já somou para mim, né? Então 1h38. O que é isso? É o tempo de dados que eu possivelmente perdi, visto que foi o horário do meu backup, né, executado às 19 e a minha recuperação, então às 20h43, ali no caso ele calculou como 20h38. Então, 1h38 dessa diferença. Então, ele mostrou aqui que está dentro. Por que está dentro? Porque se o meu backup é uma vez por dia, então o meu RPO automaticamente é 24 horas. Se está em 1h38, beleza, está dentro. Então aqui ele mostra as políticas, né? Que ele conseguiu reconhecer então que eu tenho backups dentro de de 2 repositórios, né? O primeiro que é indisponível e o segundo, né, que é o do meu site DR, ele já fala aqui, o backup foi localizado no site DR do Brovnik, porque não tem outro, né? O meu site principal, onde eu tenho esse backup também, está indisponível. Então a única opção para ele é de fato pegar no meu site DR. Então mapeou a minha rede lá no meu site DR, me passou uma informação, né, da minha máquina virtual aqui, falou que já estava startando, conectando no host, nenhum problema, tudo verdinho, né, ele vai executando aqui, né? Se eu pegar aqui, ele faz o Heartbeat, né, baseado no VMware Tools, então vai lá no próprio VMware vSphere, analisa o VMware Tools, está running, está responsível, está com o Heartbeat, beleza, a máquina subiu, né? Então eu consigo olhar aqui que a parte de recuperação dessa máquina, né, já está completa, e aqui eu tenho a parte de recovery, onde ele faz o instant recovery, né, ou seja, subindo a minha máquina virtual rapidamente a partir do meu repositório de backup, e aqui depois, né, ele já validou o Heartbeat, ou seja, está ok, está funcional, ele faz o restore, mas a parte de migrate. Então aqui você vê ele escolhendo
o Data Store, ó, qual Data Store que ele escolheu, né? Eu tenho um pool com 3 Data Stores e automaticamente ele escolhe um Data Store para alocar essa máquina virtual, né? E aí ele faz de fato o storage vMotion, né? Essa migração a nível de storage, ou seja, eu tiro essa máquina do meu repositório de backup, que ela estava inicializada ali, e eu movo para minha produção, né? Então, veja que se a gente estivesse fazendo o mesmo procedimento utilizando o Vim Backup Replication, ele ia subir um instante de recovery, né? Eu ia ter que selecionar algumas informações, para qual host, né? Para qual data store, e depois que tivesse ok, eu ainda tinha que clicar mais uma vez e falar, olha, migrate to production, se não me engano é essa opção, na qual ele ia mover, então, fazer storage vMotion, né? Aqui, obviamente, por se tratar de uma solução de automação, né? De orquestração, ele vai fazer tudo isso de uma vez só. Então, vai subir o mais rápido possível e vai recuperar. E aqui a parte de rename, né? Por que ele estava com aquele alerta antes? Porque antes eu tinha os 2 sites online. E aí ele falava, olha, já tem uma máquina aqui com esse nome. Agora não, o meu site principal está offline. Então aquela máquina está desconectada do meu vCenter. Ou seja, não tem problema nenhum eu ter uma máquina com o mesmo nome, né? Visto que a outra está desconectada. Então, se eu clicar em cada uma deles, eu vou ter as mesmas informações, as mesmas escolhas, o mesmo nível de detalhe, né? E aqui eu consigo ver então que ele foi restaurado sem erros e com alerta, né? O alerta aqui é besteira, né? No caso de licenciamento aqui, falando que eu tenho 22 dias para expirar a licença. Besteira não, na verdade, né? Porque essa besteira, entre aspas, ela pode impossibilitar uma recuperação completa. Então, não é besteira. Eu vou me retratar que não é besteira. É importante, mas eu queria dizer que é besteira no ponto que não é nenhum problema técnico aqui. É a licença que é importante que ela esteja válida sim. E aqui a mesma coisa para o failover. Então, a gente teve 3 alertas, mas nenhum erro. Então, só olhar aqui para ver como está. A máquina já está aqui funcional. Então, se eu pego aqui a minha aplicação principal, já está aqui funcional. Eu consigo interagir com ela já no meu site TR. Posso apagar entradas, incluir entradas. Então, essas 2 máquinas, então, o meu banco de dados aqui e a minha máquina web estão recuperadas a partir de replicação, e as outras 3 máquinas estão recuperadas a partir de backups, né? Então, vamos dar uma olhadinha como que ficou a parte de replicação aqui. Então, mesmo esquema, né? Ele vai começar com a parte desses pre-checks, né? Vai me informar sobre a licença de novo. A gente vai aqui para a parte da replicação em si, né? Ele valida alguns processos, vamos ver o que ele encontrou aqui. E aqui ele encontrou uma coisa interessante. Ó. A minha replicação ela é feita de 5 em 5 minutos. Então eu tenho um SLA que é garantir a replicação a cada 5 minutos. Por um problema qualquer, lentidão na minha origem, lentidão no meu destino, lentidão na própria máquina, lentidão no link que liga o site A com o site B, por qualquer motivo que seja, em algum momento eu não atingi o SLA de 100%, né, antes do meu data center principal cair. O que quer dizer que eu estava com SLA de 99%. Ou seja, nem todos os restore points existentes poderiam estar disponíveis, né, porque eu não consegui garantir o SLA que eu havia previamente configurado, né. Então, esse é um ponto que o Orchestrator também olha nos testes que ele faz previamente, né, se o SLA da sua replicação está sendo atendido. Digamos que você tenha um link que ele não tem alta disponibilidade, né, você só tem um único caminho para chegar do site A para o site B. Esse link é um link um pouco instável e não é de uma velocidade muito considerável. E você utiliza um SLA mais agressivo, tipo 2 segundos para essa replicação funcionar, né? Provavelmente, quando você vai fazer os testes aqui no seu ambiente, você vai ter informações do Orchestrator falando, cara, a tua replicação não está legal, você não está atingindo o SLA esperado, né? Então você poderia, obviamente, melhorar o seu link, aumentar o tempo de replicação
para garantir que você consiga chegar no 100% do SLA que você definiu. Seja 30 segundos, seja 10 segundos, seja 5 minutos. Tá bom? Então, aqui o único alerta é com relação a isso, né? Mas, independente disso, ele não deixou de recuperar. Né? Ele conseguiu recuperar, mesmo que tenha tido aí essa questão do SLA. Tá? Então, aqui ele fez o processinho padrão, né, de basicamente validar se a minha réplica está ok e ligar ela. Né? Muito mais rápido do que eu me recuperar a partir de um backup. Aqui, né, a gente está falando de 3 máquinas que eu recuperei, mas são máquinas bem pequenas. Né? São máquinas bem pequenas. Então, por isso que foi bem rápido. Normalmente você vai ter bastante velocidade na parte de recuperação a partir de réplicas, porque o dado já está no outro data center, é só o tempo de ligar, né? E quando a gente está falando de recuperar a partir de backups, tende a demorar um pouco mais do que as réplicas. Né? E aí, o quanto mais é baseado no teu ambiente, né? Em quantidade de máquinas, volumetria, a parte de infraestrutura. Né? Mas aqui, no caso, ambos foram bem rápidos, porque as minhas máquinas são pequenas. E a minha infraestrutura é top. Beleza, então aqui eu tenho ambas, né, fazendo todas essas informações, trazendo todas essas informações, detalhes, que a VM botou, que ela está startando, em qual host que foi, qual IP que ficou. Né? E aí aqui agora eu vindo na parte do meu restore, eu tenho alguns tipos, report, na parte do meu report. Eu tenho alguns tipos de report. Eu tenho reportes do tipo readiness check, ou seja, aquela validaçãozinha um pouco mais básica, e eu tenho reportes do tipo execution, ou seja, deu uma coisa ruim no meu data center principal e eu precisei virar. Isso não é um treinamento, isso não é brincadeira, isso aqui aconteceu de fato. Eu precisei virar, acionar o meu DR. Então, essa execução gerou uma documentação. Né? E essa documentação a gente vai dar uma olhadinha agora. Eu vou pegar aqui o de restauração e vou pegar a parte completa. Aí a gente vai conseguir ver o que ele está fazendo. Opa, selecionei 2 aqui. Peraí. O que ele está fazendo, não. O que ele fez. Né? A gente já sabe que ele fez, ele concluiu com sucesso. Agora eu quero ver os detalhes do que ele fez. Né? Isso, para mim, cara, vale ouro demais. Você não só ter a documentação do teu DR, mas no caso do seu DR funcionar de fato, você precisar acionar ele, você tem uma documentação real do que aconteceu. Né? Então, o que eu tenho aqui? Coisas mais relevantes. Né? Então, primeiramente um overview, falando quais foram, né, as informações do ambiente aqui, quantas VMs que foram recuperadas, quantos agentes, quem foi o contato que recuperou, qual era o RPO de recuperação, né, que marcado como 24 horas, e qual era o RTO, né, o tempo que eu tenho para me recuperar, que eu tinha marcado como 4 horas. Isso quem define é você na criação do plano. Né? Então você pode fazer testes e entender qual é o seu RTO, né, o tempo para a sua aplicação ficar disponível novamente, e você define ali 4 horas, 2 horas, meia hora, e aí o orchestrator vai sempre tentar alcançar aquilo e te falar se o plano seguiu de acordo com o que você esperava ou não. Tá? E aqui ele mostra então detalhadamente o que foi que aconteceu. Se eu pego as informações de RPO, então tudo sucesso, tudo verdinho, né? Tudo foi seguido de acordo com o que havia sido pré-configurado e validado. Né? Aqui a parte de RTO a mesma coisa, e eu clico aqui na própria máquina. Né? Então, digamos que essas 3 máquinas fazem parte de uma aplicação conhecida como XYZ System. Né? Então, eu tenho como dizer o tempo que a aplicação demorou para ser recuperada, né, do momento que o meu data center principal ficou indisponível até o momento que eu consegui recuperar isso para o site principal. E eu consigo ver, além disso, né, eu posso somar o tempo da aplicação como um todo, mas eu posso ver o tempo que cada máquina que compõe essa aplicação levou para se recuperar. Né? Então eu tenho aqui, por exemplo, as 3 máquinas,
E uma levou 4 minutos e 21, outra levou 3,56, outra 3,50. Então eu posso, por exemplo, entender isso e falar, olha, o agressor dessa aplicação foi esta máquina. Por quê? Ela é muito grande, enfim, o que houve com essa máquina que ela acabou levando mais tempo para garantir a disponibilidade mais rápida dessa aplicação. E com essa informação você pode tomar alguma medida com relação a isso. Sei lá, diminuir o tamanho da máquina, fazer alguma troca de arquitetura para garantir que aquela máquina não impacte mais no tempo total de recuperação dessa aplicação. Por exemplo, né? Esse foi um dos exemplos que você poderia usar. Né? Aí aqui, todos aqueles detalhes que a gente teve lá, falando, olha, esse foi o horário que a máquina começou, foi isso que ela fez, foi isso que ela escolheu, ou foi esse da história do seu site DR, do repositório do seu site DR que ela escolheu, nesse horário. Então você tem, literalmente, eu nem chamo de documentação, isso aqui é um dossiê. É um dossiê do momento que você se recuperou para o seu site DR. Né? Então, pô, alguém te questiona alguma coisa, você fala, tá aqui, cara, eu tenho tudo. Né? São quantas páginas aqui? 19 páginas, detalhando o minuto, a hora, o minuto e o segundo, cada coisa aconteceu. Né? Então, se você tem mais automações, como enviar um e-mail, alterar uma entrada DNS ou qualquer coisa assim, estaria listado aqui também o momento exato em que essa automação aconteceu, certo? Então, cara, é detalhado pra caramba isso aqui, é super interessante, não só para você apresentar, né, para o seu chefe, para a diretoria, enfim, mas para você ter o registro, e se alguém te perguntar, você fala, Conza, se o teu ambiente principal para hoje, quanto tempo você se recupera? Opa, pergunta interessante, né? O que vocês responderiam, né, se você não tem essa métrica de fato? Putz, uns 3 dias, eu acho. Pô, uma semana, certeza que está tudo no ar. Né? Com isso aqui, você pode, além dos testes que já te passam um tempo que você precisaria para se recuperar, quando você fizer, né, de fato, essa recuperação, você tem exatamente o tempo. Fala, olha, com o ambiente atual, 2 horas, 47 minutos e 16 segundos são necessários para eu garantir que o meu ambiente produtivo esteja operacional no meu site DR. Então, são um nível de informação fascinante, que o nível de detalhe que você consegue ter com essas documentações. Né? Então, tudo que a gente estava mostrando lá na console já gerou aqui. Né? Ele já tinha gerado automaticamente, eu só fiz o download desse arquivo. Né? Então, cara, apertar o botão, esperar tudo acontecer, pegar a documentação, encaminhar para o chefe e correr para o abraço. É basicamente isso. Então aqui vai ter todos aqueles detalhes, né? Aqui eu tenho 3 máquinas, mas se fosse 100, 200, 10 mil, ia estar detalhadamente de todas as máquinas, detalhe por detalhe o que aconteceu e quando aconteceu. Tá bom? Perguntas, pessoal? Falei pra caramba. Alguma coisa não ficou claro? Algum processo não ficou claro? Quer que eu repita alguma coisa? Tem alguma pergunta? As duas Manda uma. bala que a gente tem alguns minutos. Ou você explicou Fala, muito bem e a galera entendeu tudo, ou ninguém tá entendeu todo mundo dormindo, que você né? falou. Exatamente. Tem as duas situações. Mas o Eu ponto me interessante empolgo da documentação aí, com esses cara, assuntos aí. Oh, não, desculpa, é falei. legal, imagina, é legal, e eu não lembro se você falou ou não, que eu dei uma saída várias vezes, é a questão que você pode editar esse documento, né? Se tiver um Word instalado na máquina do VRO, você consegue Isso, perfeito. personalizar ele, inclusive até traduzir, dependendo do compliance, a tua empresa precisa de um documento em português, você cria o template, deixa ele no próprio servidor do VRO, e esse template, como o Ricardo bem mencionou, vai sendo automaticamente ou dinamicamente atualizado, e aí, como você já tem o template em português, a documentação fica toda ela prontinha para ser apresentada. Acho que é um ponto bem legal. Isso, perfeito. Já com logo de empresa, já padrãozinho, bonitinho, né? Toda vez que você faz um teste, ou que você roda de fato o seu ambiente, ele pega aquele template que você já previamente configurou e ele coloca as informações
em cima disso, né? Então você nem tem o trabalho de pegar esse documento e editar, né? É só pegar e encaminhar mesmo, né? Fica super, super fácil de você conduzir, né? Dessa forma. Sim, sim. Inclusive, se deixar E até aí, no envio Joaquim? automático, nem isso você precisa, né? Isso, ele já envia, você só faz assim, ó. Um abraço para todo mundo, funcionou, fui. Né? É isso aí, é isso aí. Pessoal, alguma pergunta? Fiquem à vontade para interagir no chat, ou quiserem abrir o microfone, sei lá, e fazer as perguntas também. O pessoal está parabenizando você pela apresentação ali, Ricardo. Então, depois você manda um pix para cada um. Eu vou ter, isso aí. Eu vou fazer um pix para cada um que me dá parabéns aí. E daí eu tiro o print screen, encaminho pro chefe depois, e aí eu já peço aumento. Ah, foi muito legal, viu? Muito bacana. E tudo funcionando, hein, Rosade? Nossa senhora, Beth, o suador que eu tava aqui, ó, na hora dessas demonstrações, a gente faz 1000 vezes e sempre funciona. Mas eventualmente, né, alguma coisinha pode sair fora do Sempre tem uma planejado, mas coisinha aqui ou deu outra, tudo certo. mas foi bacana. Bem Beth, quando a solução é esclarecedor, boa, Beth, tudo funciona, tá? tudo funciona. Sei muito bem, conheço muito bem, sei como é que é isso. Você conhece. Sei como é que é isso, né? Beleza, pessoal. Bom, Então, caso não tenha perguntas, eu quero agradecer pelo espaço, tá? Como eu falei antes, terão novas surpresas aí com relação ao produto Orchestrator, com relação a novos ambientes que vão ser, novos cenários que vão ser suportados, né? Eu Provavelmente ouvi incluindo Acrópolis. Hyper-V também. Olha, tem coisa vindo aí, Joaquim. E aí eu terei o maior prazer de fazer um novo laboratório e voltar aqui para mostrar sobre Hyper-V, sobre qualquer coisa que tiver nova aí, para a gente mostrar novos cenários também, tá? Só me convidar aí, Beth, Joaquim, que eu volto com o maior prazer, tá? Beleza, tem mais 2 com pix para você fazer, certeza. do Thiago e do Marcelo Leal. Opa, bora aí, passa o Pix aí, pessoal. Beleza? Turma, a gente vai então seguindo a parte final do evento, tá? A gente vai fazer o sorteio, então são 3 prêmios. De volta, agradecer o time da Scarlett que apoiou e patrocinou esse nosso evento. Então, o Galaxy Fit 3, Samsung Galaxy Fit 3, fone de ouvido JBL, então nessa ordem, primeiro prêmio, segundo fone de ouvido e o terceiro o Fire TV, o Amazon Fire TV. E aí a gente vai se responsabilizar pela entrega, tá? Desde que você mora no Brasil, é óbvio, tá? Vai pro... O pessoal às vezes escreve que tá lá de Angola, fala, não, manda para cá, não vai dar. Então, se estiver no Brasil, a gente vai se responsabilizar pela entrega e depois a gente vai pedir os dados. Até vou colocar no chat aqui o e-mail que você precisa enviar os dados, para a gente emitir a nota, certo? Tô colocando aí já, Joaquim. Ah, legal, Beth, obrigado. Daí depois manda aí os dados que serão necessários para emitir uma nota fiscal. Então, nome, endereço, CPF. A gente vai abrir uma conta digital, quer dizer, a gente vai mandar os itens para vocês aí. Beleza? Vou compartilhar aqui a tela com o sorteio, pera aí. Boa sorte aí para todos que estão online. Só lembrando, tá? Quem ganhar, dá um oizinho no chat para evitar. Às vezes o pessoal deixou conectado, quase nunca acontece isso. Mas a galera deixa conectado e pula fora. Então, tá aqui. Vocês estão enxergando aí Sim, a tela? ok. Deixa eu desligar aqui. Confiram o nome de vocês se está aí, beleza? Dá uma passada rápida aqui. Ninguém se manifestou no chat, que o nome não está aqui. Vou só confirmar. Não, né? Então a gente vai seguir com o sorteio, beleza? Vamos lá. Então, primeiro prêmio vai ser o relógio, tá bom? Relógio. Isso. Tem até som o negócio aqui.
Aí, André Faria. Ele acabou de agradecer o... Aí? Olha aí, ó. Parabéns, Esse André. você Parabéns, cara. Eu vou fazer um Pix e o cara ganhou o relógio ainda. Aí sim. nesse caso, você ganha desconto. Não precisa fazer o Pix para ele, que ele já ganhou o relógio. Então, Ufa, boa. o Muito bom, parabéns, cara. Pulho até se assustou ali com o nome. Quase, né? André, o e-mail tá ali, tá no chat. Manda pra gente lá, então, nome, endereço, CPF, todos os dados pra gente pegar e fazer a compra e mandar pro seu endereço, tá joia? Isso E aí. depois, na hora que você ganhar, pô, faz o postzinho lá no LinkedIn agradecendo a turma do Vim User Group e a Scalis também. Beleza? Isso aí. Então, Boa. segundo prêmio, fonezinho da JBL, fonezinho maneiro, tá bom? O André, óbvio, não estará participando desse próximo sorteio, tá? Eu não tô vendo meu Se ele nome, fizer. hein, cara. Será que tá certo isso, Joaquim? Não. Tá certo. Tem jeito não. Que beleza, hein? Aí, vamos ver. Olha aí, ó. Priscila Guzmão. Priscila Tá na Guzmão. área aí? Tem que Lá. falar bingo, tá? Tem que abrir o microfone e falar bingo. Tem que aparecer. O pessoal torcendo para que ela não esteja aí, ó. O pessoal torcendo, né? Vamos lá. Dou-lhe uma. Vamos lá. Mais 5 segundos aí para aparecer. Senão a gente Priscila. já sorteia. Ô, Vem conhecer a Priscila e Priscila. manda um WhatsApp para ela aí que ela tá perdendo um baita de um prêmio. Então, dou-lhe uma, Quase. 2, 3. Já era. Já Perdeu. foi. Foi. Próximo. Vamos lá. Então ainda o O pessoal fone. ficou feliz Ô, aí agora, você Joaquim, viu? Quem Joaquim, chamou aí? Pode falar. o André. Falei, André. O Thiago dos Santos Nunes, ele disse ali no chat que o nome dele não tá na roleta. Alicia? Opa, vamos ver. Obrigado, André. Vamos colocar aqui, Thiago. Olha só, ainda vai ter chance de ganhar 2 vezes. Mais 2 prêmios. Espera aí, vamos voltar aqui. Thiago Mendes. Thiago Mendes. Santos Nunes. Aí, obrigado por avisar, André. Ricardo Conzatti. Esse deu ruim já pro Pensando Ricardo também. Conzatti. Então, a Priscila, vamos tirar daqui. E o André também. O André também. Você foi muito amigo, André, mas a gente vai te tirar. Não adianta, não ganhou ponto, não. Isso. Boa. Uma nova chance, então. Nova chance. O fone de volta, tá? Vamos lá. Mas acho que sumiu o meu agora. Me tirou? Ah, não, tá ali. Mudou para verdinho. Calma, Folha. Para no verdinho ali, ó, no próximo. Evaldo. Boa. Tá aí, Evaldo? Fala um oi. Evaldo. Opa! Evaldo apareceu. Parabéns. Parabéns, Evaldo. Nem chegou a falhar o ping aí, o cara tá Não. atento, hein, Evaldo? Parabéns aí. Tá rápido. Vamos lá. O último, então. Amazon Fire Stick. E valendo. Olha lá. Amaro Bruschi. Não sei se assim se pronuncia. Amaro tá aí. Olha lá. Opa! Apareceu. Parabéns. Boa. Parabéns, Amaro. Parabéns, pessoal. Então aí os 3 vencedores de volta. Mesma regrinha, tá? Não esquece, manter no máximo amanhã, tá? Esse e-mail pra gente, com esses dados, nesse e-mail que a Beth colocou, e a gente vai providenciar o envio para vocês. Beleza? Fechado? Ana, Cândida, obrigado. Ricardo também, mais uma vez. Valeu demais, pessoal. Força. Valeu, pessoal. Só lembrando, então, que dia 28 tem o Vim User Group Brasil, aqui em Curitiba, que vai ser o primeiro evento presencial dessa comunidade que está nascendo. Então, quem tiver interesse, fica à vontade para participar. Tá joia? Aqui é Curitiba. Um abração a todos. Oi? Aqui é Curitiba, Amaro.
Ô, Amaro, olha aí, ó, tá em casa. Entrega em mãos, então, né? Aí sim, hein? Boa. Maravilha. Nos vemos lá, então. Pessoal, uma boa noite para vocês aí, uma boa semana. Boa E obrigado. noite. Obrigada pela participação. Boa noite, pessoal. Valeu, Até mais. obrigada, Gonzalo, Cândida, Tchau, Ana. tchau. Tchau, tchau.